Tá gravando? Tudo ok? Podemos começar? Meu nome é Peterson Laureano, sou ministro do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, há aproximadamente 2 décadas e meia, 25 anos ministrando o Evangelho do Senhor. Sou bacharel em teologia, professor na mesma disciplina no IBBC, a Igreja O Brasil para Cristo. Sou professor do Ensino Fundamental 1. Sou aluno do curso de Direito. Sou casado há 20 anos. Tenho 2 filhas e 2 netos. Um ministério praticamente de 25 anos. E observando o mundo ao qual nós somos inseridos, cheguei à conclusão que precisamos sempre estar nos qualificando para poder desempenhar a obra de Deus com zelo, eficácia e sabedoria. Em meio às tantas denominações que surgem no enredo, no momento atual, é de suma responsabilidade de líderes, obreiros ou aquele que tem compromisso com o Evangelho, dedicar-se, aprofundar-se em estudos para que possa realizar a obra de Deus com maestria, com zelo. E hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre o evangelismo pessoal. O evangelismo e missão estão inseridos no coração de Deus. Quando nós falamos de evangelismo e de missão, nós praticamente estamos falando da obra perfeita de Deus para com a humanidade. Quando nós falamos de evangelismo e de missão, estamos falando se eu posso usar esta palavra metaforicamente dizendo, que move Deus. É o cerne do desejo de Deus. Evangelismo e missão. Sabemos que a teologia a qual nós estamos inseridos hoje é uma teologia que às vezes divergem do Evangelho do Senhor Jesus. Pois são teologias que afastam da vontade e do querer de Deus. São teologias, está gritando é minha filha, tá? São teologias que afastam da vontade e do querer de Deus. Teologia esta que deve voltar aos primórdios. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós observamos que o evangelismo e a missão era latente no coração dos irmãos. Era latente nos corações daqueles que aceitavam a Jesus. Ao aceitarem a Jesus, praticamente já tinham um atestado de óbito, pois a única certeza que eles tinham fisicamente não era uma vida cheias de regalias, de bênçãos materiais. Não, a única certeza que eles tinham nessa vida que iriam ser executados por causa do amor de Deus. Muitos irmãos nossos foram executados por causa do amor de Deus. Se você observar a história da igreja primitiva, nos 3 primeiros séculos da igreja, após o movimento religioso fundado por Jesus, nós vemos que os pais da igreja, os pais apostólicos e os pais apologetas, foram praticamente executados e defenderam a sua fé com maestria, faziam o evangelismo e a missão. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo essa mesma necessidade. Séculos, milênios se passaram, mas o evangelismo e a missão continua latente no seio da igreja. O evangelismo e a missão continua ardendo no coração de Deus. O evangelismo não é apenas um crescimento da igreja, mas é a expansão do reino de Deus no nosso meio. Durante muito tempo, o evangelismo teve somente relacionado ao crescimento da igreja. Vamos ganhar almas para encher a igreja. Não, mas não é isso. Quando nós falamos do evangelismo e da missão,
estamos praticamente trazendo o reino de Deus para a terra, porque estaremos levando as boas novas. Quando eu olho para o versículo da palavra de Deus que se encontra em Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 13 e 15. Romanos 10, 13 e 15. Claro que a fonte dos nossos estudos será a palavra de Deus, pois é a nossa regra de fé, a nossa bússola, a nossa estrela guia. Então, convido que vocês abram a palavra, ou no PDF, ou no celular, ou física, impressa, em Romanos capítulo 10, versículo 13 e 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas coisas, ou as coisas boas. Vocês já pararam para meditar sobre isso? Vamos craquear estes versículos. Vamos craquear esses versículos, quebrar, diminuir. Vamos entender o que o versículo está tentando dizer para nós. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Neste versículo aqui, nesse início do versículo, não especifica quantas pessoas ou quais tipos de pessoas serão salvas. Não especifica como ou qual categoria ou qual objetivo essas pessoas deverão ser salvas. Ou qual raça, qual cor, qual credo. Não. Aquele que invoca, independente da situação a qual a pessoa possa estar inserida. Aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então, conjecturemos. Vamos fazer uma conjectura. Digamos que toda a sociedade tem as suas sanções, tem as suas normas, tem as suas leis, tem seus estatutos, tem as suas constituições. E tudo que infringe, todo aquele que infringe, vai contra essas normas, esses estatutos, essas leis, são pessoas dispostas a sofrerem sanções. Ou seja, todos aqueles que desrespeitam a lei serão punidos, são as sanções. Não roube, porque se roubar será cerceado o seu direito de ir e vir, você será preso. Não furte, da mesma magnitude. Mas digamos que uma pessoa não respeita essas leis, não respeita os bons costumes e vá em sentido contrário da sociedade. Mas digamos que esta pessoa, em um momento da sua vida, ouviu falar de Jesus, mas naquele momento específico não deu ouvido a esta afirmação. Porém, continuou com a sua vida de erros e falhas. Mas uma determinada situação em sua vida, esta pessoa, ela teve um confronto com armas de fogo contra policiais civis ou militares, enfim, policiais esses também que respeitam as normas, que têm famílias, que estão respaldadas diante da lei, no seu estrito cumprimento do dever legal e na sua legítima defesa. Nenhum policial sai da sua casa para morrer. Nenhum policial sai da sua casa para matar. Eu desconheço, eu não conheço, conheço vários policiais. Todos que eu conheço são pessoas idôneas, pessoas que saem do seio da sua família para proteger a sociedade. Muitas das vezes, sociedade esta que não os valorizam. Tá, mas este é outro ponto. Então o policial saiu da sua casa, deixou seu filho, ou sua mulher, ou sua mãe doente, ou alguém lá, esperando a volta dele. Saiu e, infelizmente, esse indivíduo ao qual nós já nos referimos, optou em cometer uma transgressão. E, ao cometer essa transgressão, teve um embate contra os policiais que estão ali não para alvejá-lo, mas estão ali para conduzi-los a um sistema de julgamentos e, posteriormente, a um cerceamento de direito de liberdade. Porém, este indivíduo não quis ouvir a voz
legal da autoridade. Olha, baixa a arma, se entregue, é a polícia. Não quis. Pelo contrário, efetuou alguns disparos em direção aos policiais, que são pessoas que deixaram suas famílias e muitas das vezes não são respeitadas nem pelo Estado, que não os valorizam, salários ínfimos, e muito menos pela sociedade. Pessoas que saíram para dar a vida em prol de alguém que nunca viu. Este é outro ponto que cabe outros estudos. Mas o estudo aqui é sobre evangelismo. Esse indivíduo que cometeu alguns disparos contra os policiais recebeu em troca a injusta agressão na mesma altura. Porque não há possibilidade de você dar flor para quem está atirando em você. Correto? E ao receber o policial impedindo a injusta agressão, né, contra si ou contra outrem, atual ou iminente, artigo 25 do Código Penal, alvejou esse indivíduo. E esse indivíduo, pronto, está agonizando seus últimos suspiros de vida. E esse indivíduo lembrou que alguém falou de Deus para ele. Lembrou. E ele, temendo que a sua alma vá para o inferno, teve a vida toda cometendo crimes e infrações. Uma vez ou outra sofreu as sanções, mas saiu por bom comportamento. Enfim, essa não é a questão. A questão é que ele está agonizando agora. O seu fôlego de vida está se findando. Mas ele tem a consciência plena do que vai acontecer com ele posteriormente. Ou é céu ou é inferno. E na atual situação a qual ele se encontra, com certeza não há possibilidade de ir para o céu. Mas ele lembrou que alguém falou de Jesus para ele, falou das boas novas do Evangelho. E esse indivíduo aceita Jesus ali, se entrega para Deus. Ele invoca a Deus, né? Romanos 10, ele invocou a Deus. Agora eu faço uma provocação nas suas faculdades mentais. Este indivíduo vai para o céu ou não? O que você acha? Vou beber água enquanto você responde. Se dependesse da sua vontade e da minha vontade, com certeza não desejaríamos que este mesmo indivíduo esteja no mesmo lugar que os bons, que as pessoas que pagam os seus impostos, pessoas que fazem bem fazem bem ao próximo, pessoas que são verdadeiros anjos aqui na Terra. A sua vontade e a minha vontade, talvez humanamente falando, seja esta. Porém, ao invocar o nome de Deus, ao invocar o nome do Senhor, ele é salvo. Instantaneamente. Se não morresse, ele iria sofrer as sanções, de acordo com as suas ações. Seria uma pena privativa de liberdade. Porém, ele não ficou vivo, faleceu. Foi para o paraíso. Foi para a nova e eterna Jerusalém. Mas a dura realidade nesse versículo é que quem invocar vai ser salvo. Mas como uma pessoa pode invocar o nome de Deus se não crê? Porque nós sabemos que ao crer, a fé vem por ouvir a palavra. Quem crê é porque ouve. Como que ouve se não tem quem leve? Aí cabe você e eu, igreja, fazermos o evangelismo e a missão. Você está entendendo? Todo aquele que invocar será salvo. Mas como ele vai invocar se ele não crê? Como ele vai crer se não tem quem pregue? E quem que vai pregar? Nós, a igreja do Cordeiro. Ação essa concretizada nos primórdios da igreja primitiva, na era patrística, dos pais da fé, os pais apostólicos e os pais apologetas, ou depois, posteriormente, vieram as outras linhas, mas todos sofreram sanções por pregarem a palavra. Mas você e eu somos chamados para fazer evangelismo e missão. Certa ocasião, na década de 1990, veio ao Brasil um homem chamado Dr. Josué Arion. Este homem, ele falou sobre os estudos, ele ministrou sobre os estudos. E dentro desses estudos ele falou sobre os desenhos animados que tinham mensagens subliminares. Mas o que me chamou a atenção nesses estudos que ele falou foi uma palavra, abro aspas. A pessoa que não tem o desejo de ministrar, de fazer missão ou evangelismo, esta pessoa tem uma probabilidade muito grande de não ter encontrado com Jesus, fecha aspas. Eu compactuo das mesmos ideais que ele. Porque missão e evangelismo estão no coração de Deus. Você e eu temos um chamado. Você e eu somos vocacionados para realizarmos a obra de Deus.
Mas para isso nós temos que entender que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos comungam do mesmo ideal, todos comungam dos mesmos objetivos. Claro que cada um na sua atuação, claro que cada um nos seus desígnios, né? Mas todos comungam. O Pai. A Bíblia fala em versículo João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, mas que tenha a vida eterna. É objetivo e objeto de Deus, é desejo do mesmo, fazer com que o Evangelho, as boas novas, cheguem até Deus, até a população, até as pessoas, até as almas. Porque Deus não se manifestou através da pessoa bendita de Jesus para condenar o mundo, pelo contrário. Ele se manifestou para salvar este mundo. Mundo este que, se continuar com essas práticas egocêntricas, o fim não é muito bom. Né? Um mundo onde pensam somente no seu umbigo. E todo aquele que nega um prato de comida ou de estender a mão a um pequeno, está negando diretamente a Deus. Então os três, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, comungam dos mesmos ideais, que era levar o Evangelho. João 3,16 mostra o desejo do Pai. João 3,17 mostra que o Filho veio ao mundo não para destruir, mas para salvar o mundo. E quando nós falamos de evangelismo e missão, não necessariamente precisamos estar em um campo missionário. Não necessariamente precisamos estar inserido fisicamente em um campo missionário, aonde levaremos a palavra de Deus às pessoas que nunca ouviram falar de Deus, levando esperança para os que não têm. Você pode ser um missionário porque nós temos que entender uma coisa: missão, chamado e propósito são coisas antagônicas, são opostas. Paradoxal. Chamado, muitos são para os cargos de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, pastoras. Quando eu refiro pastor, refiro ao sexo masculino e feminino. Não falo em gênero, mas falo em raça, homem. Então, chamados para cada função, mas todos têm que ter o mesmo propósito. Qual é o propósito? Levar Cristo à humanidade. Levar o Evangelho das Boas Novas. O porquê que nós nos reunimos na igreja? Será que é para construirmos templos maravilhosos e faraônicos? Ou a oitava maravilha do mundo? Não. Nós construímos igrejas para nos reunirmos. É um local onde nós adoramos ao Eterno. Há um local onde nós buscamos conhecimentos, há um local onde nós buscamos intimidade com o Criador, nos preparamos, somos lançados para fora, porque a palavra igreja vem do grego eklésia, lançados para fora, e ao sermos lançados para fora, somos lançados para levar as boas novas. Muitas das vezes nós temos uma visão pequena, limitada do que significa igreja. Nós acreditamos que igrejas são as paredes, são as denominações tradicionais, pentecostais, neopentecostal. Não, não são nada disso. Se você olhar no início da igreja, você vê que Jesus não colocou placa em igreja alguma. Ele não fundou a igreja fulana de tal. Ele fundou o movimento religioso, pois não havia tempo cabível para construir. O que ele queria naquele momento ali também era divulgar as boas novas. Cristo é as boas novas. Cristo é o Evangelho. Mas a igreja, nós nos reunimos para isso, nós perdemos o foco. A igreja do século XXI perdeu o foco. Qual é o foco? O foco é nos prepararmos para irmos para fora. Pois a igreja é lançados para fora para influenciar e não ser influenciado. Nós somos a igreja que leva as boas novas para Cristo. E influenciar não quer dizer andar junto. Influenciar e lançar para fora não quer dizer que devemos mudar o Evangelho para agradar um ou outro. Não. O Evangelho é um só. O Evangelho não precisa de enfeite. Ah, não, jovens, estamos no século XXI, temos que andar como jovens do mundo para ganharmos os jovens do mundo. Jamais, jamais. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Daniel, em nenhum momento ele se vestiu como os homens do mundo, os jovens do mundo, um homem de 16 a 17 anos de idade, uma criança praticamente, né, segundo a nossa lei, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele era um menor de idade.
Mas ele, naquele momento, sabia o que ele queria. E ele foi diferente. Hoje o mundo, ou as igrejas, melhor dizendo, se adequam ao mundo para agradar o mundo e tentar ganhar as almas do mundo. O que eu vejo são movimentos vazios, são muito sino para pouco conteúdo, muito barulho para pouca transformação. Quer ganhar o mundo? Seja diferente do mundo. Não precisamos amarrar faixinhas na cabeça, Jesus salva, e a nossa prática diária não conduz com o cristianismo. Não precisamos acender luzinha piscando as luzinhas coloridas, fumaça, o vento seco e blá 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 blá. Enfeitamos a arca, mas a prática não condiz com o evangelho. Quer ganhar o mundo? Ande no sentido diferente do mundo. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos influenciadores do mundo, não influenciados por ele. O evangelho que ganha o mundo é um evangelho que vai contra o mundo, sentido diferente do mundo. Deus nos chamou para fazermos isso. Missão e evangelismo. Os três, o Pai, a Trindade, melhor dizendo, comungam dos mesmos ideais. Quando eu olho para a palavra evangelismo e missão, eu vejo que a palavra apóstolo vem do original grego. Apóstolo, que quer dizer enviado para uma missão. Ou seja, todos nós somos apóstolos de Cristo, assim como Paulo era um apóstolo de Cristo, enviados para uma missão. Então nós somos chamados para sermos enviados para uma missão. O evangelismo e missão está no coração de Deus. Como eu disse nas palavras anteriores, não precisa estar fisicamente num local de evangelismo. Por exemplo, viajar os 4 cantos do mundo, ir para um país, né? Um país que não professa a fé cristã para fazer evangelismo. Não. Você pode ser um grande evangelista e um grande missionário, fazendo jus da palavra missão e evangelista, na rua da sua casa. Você pode ser um grande evangelista e missionário no teu emprego. Ou você no teu emprego, na rua da tua casa, é um espião, que ninguém sabe qual fé que você professa. Ah, espião 007, é camuflado. Ninguém sabe que a tua fé é esta. Não, mas você pode ser um grande evangelista e missionário na tua escola, na sua faculdade, no teu emprego. Às vezes você não tem a chamada de pastor, de evangelista, de presbítero, de diácono, missionário, apóstolo, enfim, você não tem essa chamada, mas tem um propósito de ganhar almas para Jesus. Às vezes você é um pedreiro, você pode pregar para o teu servente ou para o teu amigo pedreiro também, um policial, ou você pode ser um médico, enfim, não interessa o ofício físico a qual você realiza. O importante é que o evangelho seja levado. Não interessa o ofício físico a qual você realiza, o importante é o evangelho ser levado. O importante é isso. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós somos vocacionados por Deus. Não foi para disputar igreja com igreja, não. Ah, da igreja, tá, vamos pescar naquele aquário, não. O púlpito nosso é o mundo, o púlpito nosso é o mundo. Nós temos que tirar a visão que a igreja é parede, é denominação, é sindicato, não. É convenção, não. Igreja não é convenção. Jesus não participava de convenção. Jesus não era vinculado a convenção alguma. Sei que tudo isso e o porquê que existe, eu sei. Claro que tem que ter, sim. Mas o evangelismo e a missão está além dessas coisas. Além da materialidade. Além do mundo físico. É além. E nós temos que ter uma visão de entendimento para sabermos distinguir, separar que a missão e a obra de Deus além das 4 paredes. Que a missão e a obra de Deus vai além dos tabernáculos físicos, pois os mesmos não serão levados aos céus. Os mesmos não serão levados aos céus. Quando falo de tabernáculo físico, lembro do Salomão, do templo de Salomão. Lindo, faraônico, lindo, cadê? Não tem nada, não sobrou nada. Os judeus acreditavam que Deus estava preso dentro da igreja. Que o Deus, o El Shaddai, o Javé estava dentro da igreja. Não! Deus não está dentro da igreja física, templo. Poderiam cometer diversos tipos de pecados. Leem e estudem a Bíblia, Antigo Testamento. As crendices eram estas. O povo antigo acreditava que Deus estava preso. Tendo o templo, não interessa o que faz a sua vida. O importante é que Ele está lá.
E no momento que invocar o nome dele, ele vai pelejar. Não é assim que funciona com Deus. Com Javé não é assim. Com Jeová não é assim. Com Jeová é prática de vida, é vida consagrada, é vida íntegra. É vida que leve a palavra de Deus dentro do coração. Vida transformada. Deus está além de paredes. No arrebatamento, no raptus, do grego, raptus, que é arrancar com violência, Deus não vai levar placa de igreja. Deus não vai levar placa de igreja em 3D, não. Placa de igreja bordadas de ouro ou de bronze, não vai levar. Forro, ar-condicionado, vai ficar tudo. Ele vai levar um povo zeloso de boas obras. E esse povo zeloso de boas obras é o povo, é a igreja do Cordeiro. Você e eu somos aqueles que fazem parte da igreja do Cordeiro. Nós precisamos ir realizar esta obra. Para isso que Deus nos chamou. Missão e evangelismo. O cristão que não tem o desejo de fazer a obra de Deus, missão e evangelismo, não tem o desejo de mostrar o que Deus fez na vida dele, tem uma probabilidade muito grande de não ter se convertido. Ou seja, está na igreja para buscar as coisas materiais, físicas, palpáveis, corruptíveis. Deus vai além disso. Olha na Bíblia. O Antigo Testamento falava de bênçãos, o Primeiro Testamento, né, que é a Bíblia dos judeus, falava de bênçãos e maldições. Já o Segundo Testamento falam de herança. Herança é maior que bênção. Herança é tudo que pertence a Jesus, pertence a mim. É a Bíblia. Jesus nos chamou para fazermos a diferença. A grande problemática de Paulo era este versículo. Como que vai falar a obra de Deus? Como? Como que vai fazer a obra de Deus? Como que a pessoa vai invocar o nome do Senhor? Se não tem quem o prega. Se ele nunca ouviu falar, não conhece. Como que você vai usar alguma coisa se você não o conhece? Temos que estudar essa situação. Temos que refletir sobre isso. Para alguém seja salvo, mesmo que seja no último momento de vida, ele tem que conhecer. Para conhecer, ele tem que crer. Para crer, tem que alguém pregar para ele ouvir e acreditar. E para pregar para ele, tem que ser você e eu, igreja. É você e eu. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 diz assim: E eu, irmãos, quando fui convosco, quando estive convosco na função de um enviado, apóstolo, de um apóstolo pronto para estabelecer fundamentos, agir da seguinte forma: anunciando-os o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra, mas ou de sabedoria. Vocês estão entendendo? Que a palavra apóstolo, olha, ele foi ungido apóstolo. Enviado, simples, gente. É um enviado para fazer a missão de Deus. Você e eu somos chamados para fazermos o evangelismo e a missão. E no final desse vídeo eu vou ensinar um macetinho para que você quebre a vergonha, para que você perca, melhor dizendo, a vergonha, e comece a falar de Deus. 3 perguntinhas básicas que você já prega o evangelho todo. 3 perguntinhas. O evangelho é simples, é as boas novas, é o reino. Ah, mas eu não tenho chamada. Tem chamada sim. Ide por todo mundo e pregai a palavra, o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Você tem chamada sim, você tem uma chamada. Ah, mas eu não sou ninguém na obra. Você é aquele que Deus chamou para a obra. Deus vos chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para uma obra. Obra esta carente de adoradores, de pessoas que façam-na com amor, com zelo e com respeito. Pessoas que façam-na com capricho, sem subterfúgios, sem trocas de dinheiro. Estou falando do evangelho verdadeiro. Não estou falando desses evangelhos aí que pregam coisas que não têm respaldos bíblicos. Estou falando de pessoas compromissadas com evangelhos. Com o evangelho, que é você e eu. Que somos nós. Lobo e joio sempre houve no meio do trigo. Isso aí deixa o pai, né, buscar e chamar. Nós temos que entender a diferença de propósito e chamado. Temos o mesmo chamado, todos temos. Que se manifesta em distintos propósitos. Todos foram salvos e chamados à única tarefa, que é da reconciliação. Muitos dizem que tem um chamado, que receberam um chamado divino, e parece que o chamado é algo exclusivo para aqueles que são mais iluminados que os outros, que aqueles que serão apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Mestres são os que dão aula, são os professores. E parece que apenas essa classe de gente
tem um chamado, mas não é verdade. Todos nós temos chamados. Temos diversos tipos de chamados e o mesmo propósito. Todos somos chamados para realizar alguma coisa. Temos que entender essa visão. Visão de fazermos missão. O Evangelho é para todos, em todos os lugares. Por isso que a Bíblia fala em Romanos, né, 10, 14. Aquele que invoca será salvo. Ali naquele momento não distinguiu, não colocou uma classe de pessoas ou de cores. Brancos, negros, pardos, amarelos. Não, todos que invocam. Mas para invocar tem que crer, para crer tem que ouvir. E para ouvir tem que ter alguém que anuncia o Evangelho. Jesus veio para isso. Jesus veio. Ele disse em Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Como eu disse, o Pai, o Filho e o Espírito comungam dos mesmos ideais, que é a missão, que é o evangelismo. Tá? Não precisa você ir embora para outra cidade para materializar, concretizar a obra de Deus. Não precisa, não tem essa necessidade. Tá? Mesmo no seu local de trabalho, você consegue realizar isso. Missão e evangelismo está no coração de Deus. Às vezes você não tem uma boa dicção. Às vezes você não tem coragem, né, de anunciar, de falar. Porque falar, às vezes, é vergonhoso, né? Dá-se para trabalhar, dá para quebrar esta vergonha em falar em público, em falar em meio a uma plateia, né? Quando você começa a falar, as atenções todas voltam para você. E às vezes você fica meia hora, 40 minutos falando, né, discorrendo sobre um assunto. Mas no caso específico, falando do Evangelho, pois esse público que eu estou falando, né? Então todas as atenções vêm para você. Você vai numa casa, na casa de um colega, às vezes ele está lá com a esposa, com os filhos, ou com o pai, com a mãe, com a sogra. E quando você fala de Deus, todas as atenções vêm para você. E às vezes esses olhares nos constrangem, nos envergonham. Às vezes tropeçamos em palavras, mas tudo tem como resolver, né? Mas missão e evangelismo está no coração de Deus. E você é aquele que Deus chamou para uma grande obra. Você é aquele que Deus chamou. A igreja de Cristo não é parede, é dunamis. Perdão, a igreja de Cristo é eclésia, lançados para fora. E todas as vezes que você for falar de Deus, você vê, tem respaldos bíblicos, que os profetas, os homens de Deus, tinham um dunamis. O que é um dunamis? Um dunamis quer dizer poder de Deus. Deus reveste as pessoas as quais irão realizar a sua obra. Deus reveste tais pessoas. Dificilmente Deus chama os preparados. Os preparados que eu falo na forma física e humana. Mas Deus capacita aqueles que Ele envia. Tá? Temos que nos preparar, temos que nos qualificar, temos que estudar, temos que procurar falar um bom português. Mas temos que, acima de tudo, dependermos do Senhor. Quando você olha para o evangelismo e missão, nos dias de hoje, século XXI, um assunto pouco divulgado, um assunto pouco falado hoje. Hoje se fala muito de teologia de prosperidade, de portas abertas, enfim, né? Despertação de dons, despertamento de dons, atos proféticos, né? É moda, isso vai acabar um dia. Mas quando eu falo de obra, eu vejo missão e evangelismo. Isso não é moda. Isso é vontade de Deus. Vamos liberar os dons. Vamos desenterrar os dons. Atos proféticos. Essas modinhas passam. Isso passa. Isso passa. Mas eu quero falar de evangelho. Evangelho de Cristo na cruz. Evangelho de Cristo na cruz. Você tem a palavra. As boas novas. É Jesus na cruz, morreu por mim e por você. Por você e por mim. As boas novas estão aí. Quando você olha para isso, você vê que pessoas entregaram suas vidas em prol desse evangelho.
Se você hoje está me ouvindo e teve a curiosidade de ouvir e assistir esse vídeo na íntegra, que vai ficar um pouquinho longo, mas infelizmente não tem como sintetizar um vídeo desse com bastante conteúdo. Se você está ouvindo, é porque alguém lá atrás morreu em prol da tua vida. Jesus morreu, o primeiro mártir, mas na Bíblia fala que o primeiro mártir foi Estevão, aquele que entregou a vida por evangelho. Ou seja, quando aceitavam a Jesus, entregou a vida por evangelismo. Quando aceitavam a Jesus, se já tinham carimbado ali, ó, a sua sentença de morte. A única convicção que eles tinham é duas, uma que vai morar com Cristo, a outra que o corpo ia tombar. Era lógica, do século I, né, até muitos anos, só foi perseguição. Até 1600 também teve grandes perseguições. Até hoje, no século XXI, ainda existe pessoas que morrem por causa do amor de Deus. Aí você e eu nos preocupamos com coisas superficiais, com coisas que são corruptíveis. Missão e evangelismo vai além disso. Se você olhar na janela 10x4, 4x4, não fugiu, me perdoe, eu vou colocar aqui correção, você vê que pessoas morrem. Né? Alguns vídeos atrás, alguns anos atrás, não muito distantes desse, você via pessoas sendo executadas e jogadas no rio. Normalmente, por quê? Porque aceitou a Jesus. A sentença de morte. Mas do lado de cá do mar, do oceano, melhor dizendo, você tem um livre-arbítrio. Você pode professar a tua fé. Mas a sua preocupação, e às vezes, é com um carro novo, é com uma casa nova, é com um emprego novo. Tudo isso corruptível. Tem que ter? Tem. Você é a favor? Sim. Mas não podemos colocar no evangelho. Uma coisa é você se qualificar, se profissionalizar, e a outra coisa é você esperar em Deus faça isso por você. Você quer o teu emprego novo? Se qualifique. Estude, faça o EJA, preste uma faculdade, faça uma faculdade, preste um concurso público. Agora cruzar o braço e falar, Deus, porque eu te dei uma moto, eu quero uma Hornetona, aí fica fácil. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Campanha do não é evangelho, não é evangelho. Evangelho é Jesus nas cruzes. Independente de qualquer igreja. Estou falando do evangelho genuíno e verdadeiro. Aquele que fala de Cristo, de cruz e combate o pecado. Jesus nunca combateu o pecado. Perdão, o pecador. Sempre o pecado. Jesus, com as suas experiências, nós chegamos à conclusão que existe somente dois tipos de pessoas nessa seara. Tem dois tipos de pessoas. Como assim, Peterson? Dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. As pessoas duras de coração e as moles de coração. O humilde e o soberbo. Quem são as pessoas humildes? As pessoas humildes são pessoas que estão quebradas pelo sistema do mundo. Ou estão passando por dificuldades financeiras terríveis, ou estão desenganadas pelos médicos, ou a família está desestruturada, ou o marido foi embora com outra, ou vice-versa, enfim, estão passando por situações terrivelmente fora da normalidade. Se você chegar para uma pessoa que está no leito de uma morte do hospital, aguardando os minutos finais da sua ida, ele agarra qualquer esperança. Então são os humildes. Os soberbos. Quem são os soberbos? Os soberbos são pessoas que acham que tem tudo, que não precisam de nada. Tem todos os prazeres do mundo e não precisa de nada. Os humildes, Deus afrontou com amor. E os soberbos, Deus afrontou com a lei. Exemplo prático. Uma pessoa humilde. Aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério. A Bíblia nos fala, deixa eu abrir aqui no Google. A Bíblia nos fala de uma mulher que foi pego em pleno ato de adultério. Conjecture comigo agora. Você acredita que aquela mulher deixaram-na tomar banho? Deixaram-na se arrumar? Deixaram-na a se produzir, pentear o cabelo, vestir a sua melhor túnica, a passar uma maquiagem, um batom, um brinco, para ser, podemos dizer, executada no tribunal que já tinha sentença? A morte?
Você acredita que fizeram isso com ela? Ou arrastaram-na da forma que estava? Nua, né? O que você acredita que fizeram com ela? Eu acredito, conjecturalmente falando, que a mulher adúltera na Bíblia. Olha lá. Mulher adúltera na Bíblia. Eu acredito que arrastaram-na da forma que ela estava. Cadê o versículo? Vamos lá. João 8, 1 a 11. João 8, 1 a 11. Essa mulher arrastaram, vou ler o versículo para que vocês possam acompanhar. João 8, 1 a 11. Aqui, Coríntios, volta a Bíblia aqui, né? Vamos lá. A mulher adúltera é o tema. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, ou seja, praticando o ato em si. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tomando-a, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus inclinou-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que não tem dentre vós pecado algum, seja o primeiro a que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Por que nós entendemos aqui? Que Jesus não comunga, não compactua com o pecado, mas com o pecador ele ama. Com o pecador ele ama. O pecador ele ama. Essa mulher foi pega em pleno ato de adultério. Segundo a lei mosaica, ela deveria ser apedrejada. Você lê o texto ali, você entende que as pessoas queriam pegar Jesus de uma forma ou de outra, porque Jesus tinha que levar para Jesus os dois. Cadê o homem que estava com essa mulher? Essa mulher adulterou sozinha? Não tem como adulterar sozinha. Pelo que eu entendo, ela era casada e traiu a confiança do seu marido em uma prática sexual fora do casamento, com outro homem. Ou outra mulher, a Bíblia não fala. Mas ela foi pega em pleno ato de adultério, ela traiu. Ela traiu. Mas eu entendo que seria um homem, né, que ela fosse casada. E levaram até Jesus. E Jesus não a condenou. Perdoou-a. Mas advertiu, admoestou para que não pecasse mais. O jovem rico era o soberbo. Chegou diante de Jesus. Jovem rico. Pesquisa aqui, jovem rico. Jovem rico. Na Bíblia. O jovem rico era o soberbo. Marcos 10, isso aqui ó. Marcos 10. Segundo o Evangelho. Aqui, já estou. O jovem rico. Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, ocorreu para ele um homem, o qual ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus.
Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu e disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou-lhe e disse: Falta-te somente uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá-lhe aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Explico-vos. Este jovem, ele praticava todas as coisas boas. Esse jovem obedecia às leis. Em nenhum momento nas Escrituras você vê Deus combatendo veementemente a riqueza. Pelo contrário, a riqueza é bênção de Deus. Se você alcançar a riqueza nesse mundo capitalista e desumano, né? É um arroxo salarial terrível. Glórias a Deus. A questão é que esse jovem amava mais a riqueza do que o próprio Deus. Amava mais a riqueza do que o seu semelhante. A riqueza é bênção de Deus. Abraão foi rico, Moisés foi rico. Perdão, Abraão foi rico, Jacó foi rico. Vários outros homens de Deus eram pessoas que tinham condições financeiras avantajadas. A riqueza é bênção de Deus. O problema da riqueza é o amor a ela. Né? Um dos pecados, existem vários, mas o amor a ela. E esse jovem era soberbo. E Deus foi contra ele como o quê? Com a lei. Foi duro. Vende tudo, entrega. E ajuda os pobres. Ele virou as costas. Então, no mundo existem dois tipos de pessoas. O humilde e o soberbo. Não vai encontrar outra pessoa. Você não vai encontrar outra pessoa. Agora eu vou ensinar vocês 3 perguntinhas que, podemos dizer, derruba várias barreiras para evangelizar e fazer missão. Primeira pergunta. Aborda a pessoa naturalmente, tranquilamente. Ela falou, posso fazer 3 perguntas para você? Primeira pergunta. Qual? A primeira pergunta é, você já mentiu? Com certeza a pessoa irá te responder sim. Aí você lança a réplica. Então você está dizendo a mim que é um mentiroso. Não, 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 não. Sim, você acabou de dizer com as suas palavras. Você é um mentiroso. Vamos para a segunda pergunta? Sim. Você já pegou alguma coisa que não foi sua? Né? Sabemos que tem algumas formas de pegar de acordo com o Código Penal, o artigo 155 e 157. 155, pegar para si coisa alheia ou móvel, né? É um furto. 157, pegar para si a coisa alheia ou móvel, mediante grave ameaça. Roubo. Você já pegou alguma coisa assim? Não, nunca peguei. Sou uma pessoa íntegra. Aí você lança a sua réplica e fala, mas como que eu vou acreditar em você se você acabou de me dizer que mente? Pronto, quebrou ele. Já peguei, ele pode dizer a resposta, né? Peguei sim. Aí você diz a ele, então você é ladrão. Não, não, não. Quem cata alguma coisa que não é dele é ladrão. Ué, pessoa boa não é. Aí ele, né? E a terceira, você já olhou para uma pessoa que não é teu cônjuge? Que não olha, né? Então você é adúltero. Não, não, nunca traí minha mulher. Traiu? Traiu sim. Ou traiu meu marido? Traiu sim. A Bíblia diz aquele que olha com maldade, com desejo para uma pessoa, já cometeu adultério com ela. Jesus falou isso. Aí você provoca ele, dizendo assim, o padrão moral de Deus para julgar esta humanidade está baseado de acordo com os 10 mandamentos. Esse é o padrão moral de Deus, dos quais eu li alguns versículos agora. É o padrão moral de Deus, né? Dos quais, se quem descumpriu um, já está condenado, e você descumpriu 3. 3 de 10, 30%. Você está condenado. Se Jesus viesse hoje, Deus viesse hoje, sabendo que tem 2 caminhos, o céu e o inferno, para onde você iria hoje? Com certeza, você irá ouvir da boca dessa pessoa, vou para o inferno.
Aí você mostra o evangelho, mostra as boas novas. Vai para o inferno se quiser. Porque Jesus se manifestou na cruz do Calvário para morrer em prol de você e em prol de mim, para que nós possamos ter vida e vida com abundância e para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida. E no dia do arrebatamento, todo aquele que for achado o nome do livro da vida será salvo, mas quem não estiver com o nome no livro da vida será condenado. É a esperança da igreja, a esperança dos salvos. Pronto, pregou o evangelho. É difícil? Não é. O evangelho é Jesus. O evangelho é Jesus. Espero ter dado uma breve introdução para você sobre o que é evangelismo, o que é missão. Claro que vai além de alguns minutos a qual foram descorridos por mim. Isso é profundo, vai além, é coisa de dias, né? É coisa de dias. Abraços e até mais. Tchau, tchau.